Você vai ver a partir de agora. Prefeitura assina convênio para a construção de unidade de saúde da família em Pirajá. Obras do metrô alteram a operação de linhas de ônibus na rodoviária. Fones de ouvido podem conter fungos e bactérias que podem levar à surdez. Olá, eu sou Alexandre Coronago. O CNT Notícia está no ar. E a Prefeitura assinou um convênio para a construção de uma unidade de saúde da família no bairro de Pirajá. Confira. Um conjunto de 16 unidades de saúde da família já foram construídas pela Prefeitura de Salvador, que atendem atualmente cerca de 300 mil moradores. A ordem de serviço para a construção de mais uma foi assinada nesta sexta-feira pelo prefeito ACM Neto, no bairro de Pirajá. Uma reivindicação antiga da comunidade, a Prefeitura está atendendo agora, vamos iniciar a construção com investimentos de quase R$1.300.000. Aqui vão funcionar 3 equipes de saúde da família, plenamente consistidas, atendendo a cerca de 12 mil pessoas da comunidade e ajudando a elevar o índice de atenção básica nesse distrito sanitário, que era um dos piores assistidos de toda a nossa cidade, mas foi um dos que mais cresceu nos últimos 4 anos. O terreno fica localizado na rua Alto do Mar, para atender cerca de 12 mil pessoas do Distrito Sanitário São Caetano Valéria. É um prédio de mais de 1.000 metros quadrados, ele vai abrigar 3 equipes de saúde da família, 3 equipes de saúde bucal. Ao total são 36 profissionais, nós vamos ter sala de reunião, que é um serviço adjacente, vamos ter também coleta de análises clínicas para que as pessoas não precisem se deslocar para longe para fazer essa coleta. Vamos também ter um serviço de marcação de consultas especializadas, referenciando clínicas no centro da cidade, quando for necessário, serviços especializados. E é importante destacar que nessa região da cidade nós tínhamos apenas uma cobertura de 15% de saúde da família e de atenção básica. Nós estamos agora nos aproximando da segunda gestão, já com as novas obras que estão sendo entregues, e com esse posto nós vamos passar de 60% dessa cobertura num bairro pobre que não tem nenhuma referência de saúde. Pra você ter uma ideia, essa sala de vacina vai ser a única. As pessoas aqui precisando fazer uma vacina mais complexa ou diferenciada, muitas vezes elas tinham que andar 15 quilômetros aí de ônibus para poder ter acesso a um serviço no centro da cidade, e ela passa a ter aqui em Vista do Mar, no coração de Pirajá. A previsão é que a obra seja concluída até o primeiro semestre de 2018 e quando a unidade for entregue... No início de para o ano elas vão começar a ser visitadas, elas vão ser cadastradas na unidade, então para isso obedecerá o cartão SUS, ela será cadastrada para ser atendida nessa unidade, começará a receber a visita dos enfermeiros e quando o posto for entregue à população, essas pessoas já têm as referências dos dias e dos programas em que elas vão ser atendidas, que são programas de saúde à mulher, principalmente de apoio à gestante. Nós estamos com um programa novo, que é a Mãe Coruja, em que essas pessoas vão ter acesso a serviços de especialidade e a ultrassonografia dentro do prazo previsto. Vamos ter serviços voltados para o idoso e principalmente todo o apoio à criança, principalmente aquela de 0 a 5 anos. E as medidas anunciadas aí pelo governo para aumentar a meta fiscal e reduzir as despesas ainda dependem de aprovação do Congresso. No primeiro dia após o anúncio da nova meta fiscal e de um pacote de medidas para aumentar a arrecadação e cortar gastos, um grupo de funcionários públicos do Mato Grosso já protestava em frente ao Palácio do Planalto contra o congelamento dos salários da categoria. Uma pressão feita de maneira coerente, inteligente, dentro da necessidade da categoria, a gente acredita que vai conseguir reverter essa situação que a gente passa e se encontra desde 2014. Para forçar o governo a recuar nas medidas de controle dos gastos no serviço público, como o congelamento dos reajustes salariais e a criação de um piso e teto para o funcionalismo, muitas categorias já preparam uma onda de paralisações para a segunda quinzena de setembro. O Sindicato dos Servidores Públicos Federais, que reúne 800 mil trabalhadores da administração pública, contesta os números do governo e promete uma guerra de versões para derrubar as medidas no Congresso. Nós vamos agora iniciar uma campanha em defesa dos serviços públicos dos servidores e vamos mostrar para a sociedade e para toda a população onde está, na verdade, os gastos do governo e a importância que tem o serviço público para essa sociedade. O vice-líder do governo na Câmara, deputado Carlos Marum, reconhece que a pressão dos servidores pode mudar o voto dos parlamentares aliados. Pressão é legítima.
é possível que essa pressão leve alguns parlamentares a tentarem algum outro tipo de solução, algum outro tipo de saída. Isso é válido. O que se fizer dentro do diálogo é válido, faz parte do processo. Das 11 medidas anunciadas pelo governo para conter os gastos e aumentar a arrecadação, 3 podem ser realizadas por meio de decreto presidencial e uma por ato administrativo. Portanto, não precisam da aprovação do Congresso. Mas outras 8 precisam sim ser enviadas aqui por meio de um projeto de lei e necessitam da aprovação da maioria de deputados e senadores. O senador Aécio Neves defende a aprovação das medidas e também a nova meta fiscal de 159 bilhões de reais de déficit para esse ano, mas entende que o governo deveria reduzir o tamanho do rombo em 2018. Eu acho que o governo deveria estar fazendo um esforço maior para que no ano que vem não fosse necessário de novo os 159 bilhões. Essa que foi a surpresa, porque nós achamos que a meta vinha para esse ano e o governo resolveu já ampliar, na verdade, né, esse rombo para o ano que vem. A oposição reconhece não ter votos para impedir a aprovação, mas vai tentar desgastar o governo e votar contra a medida. O governo fala de um novo ajuste sempre contra o mesmo lado. Por exemplo, o governo não propõe um imposto sobre grandes fortunas, que são impostos que seriam pagos pelo andar de cima, como a gente diz, né? O governo quer de novo arrochar os servidores públicos. E muitos servidores públicos, inclusive, que têm aumentos negociados. Este economista rebate o argumento do governo de que o déficit nas contas públicas foi provocado pela frustração nas receitas previstas. Para ele, houve erro de cálculo da equipe econômica ao projetar o rombo, e o risco agora é ter de rever novamente a meta com elevação ainda maior do rombo fiscal. Se o governo errar de novo, então o que ele conseguiu sustentar de credibilidade na política econômica vai embora. E as obras do metrô alteram a operação de linhas de ônibus na região da rodoviária. A população que anda de ônibus em Salvador vai precisar ficar atenta nos próximos 2 finais de semana. Por conta das obras do metrô que são realizadas no terminal da rodoviária, as linhas que passam por aqui vão precisar ser remanejadas para fora do terminal. Isso vai acontecer nos próximos dias 19 e 20 e 26 e 27. De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade, as intervenções são necessárias para a melhoria do conforto e segurança dos usuários de transporte público e elas seguem o mesmo padrão das estações Pirajá e Mussurunga. Como alternativa de parada nesses dias, a população pode utilizar os pontos chamados de P1 e P2, que ficam localizados entre a Madeireira Brotas e a estação rodoviária e a estação rodoviária e o Detran. Esses pontos vão estar identificados com placas e um mapa. Para conferir as linhas que serão distribuídas, o passageiro pode acessar o site da CEMOB, mobilidade.salvador.ba.gov.br. E você vai ver no próximo bloco, donos de veículos com placa final 9 ainda podem pagar o IPVA com desconto. Não saia daí, o CNT Notícia volta já. PELC promove a capacitação de 100 agentes sociais. Confira. Na quadra de esportes do Centro Pan-Americano de Judô, em Lauro de Freitas, homens e mulheres participam de dinâmicas diferentes. Eles são agentes sociais do projeto Esporte e Lazer da cidade. Esta semana passam por aulas práticas e discussões teóricas. Conhecimento levado a cada um dos 100 núcleos do projeto espalhados no estado. Eu aprendi coisas novas que eu vou levar para minha comunidade lá e desenvolver também lá. Cada núcleo conta com um coordenador e 6 agentes sociais. Ao todo, mais de 700 profissionais serão capacitados em diferentes etapas. Hoje a gente está concluindo aqui a primeira etapa da formação inicial. Em março, mais ou menos no ano que vem, a gente já tem a segunda formação, né? E segundo semestre, a terceira, e o primeiro semestre do ano seguinte, mais uma formação. Como educador, eu vou levar muitas coisas novas que aprendi e que vai acrescentar para que eu desenvolva um trabalho melhor lá na minha comunidade. O treinamento leva reflexão e ensina novas técnicas. O programa ele atende de crianças a idosos e com
isso, a gente tem a possibilidade de atender todas as faixas etárias, incluindo essas pessoas nesse processo democrático de vivência da política pública do esporte e lazer. Tem a ver mais com o esporte de inclusão, de transformação social, onde qualquer pessoa é bem-vinda, não é só os mais hábeis, nem só esporte para treinamento de atleta. É qualquer pessoa que queira, vai ter atividade para criança, adolescente, adulto, idoso. E o ministro da Justiça confirmou que os cortes no orçamento podem prejudicar o combate ao contrabando no país. Eles estão por toda parte. Nos centros das grandes capitais do país é difícil passar despercebida a oferta de produtos piratas. Tem bastante, né? Óculos, roupa, sapatos, tem de tudo. Segundo o Fórum Nacional de Combate à Pirataria, em 2016 o contrabando no Brasil movimentou 130 bilhões de reais. Dinheiro que circulou sem pagar imposto. Isso representa quase o mesmo valor do rombo nas contas públicas. O mercado de tênis, óculos e relógios falsificados vendeu quase 40 bilhões de reais no ano passado. No Brasil, 45% dos cigarros consumidos são clandestinos. E a maior parte vem do Paraguai, que cobra 80% menos impostos do que o governo brasileiro. Em Brasília, a menos de 10 quilômetros do Congresso Nacional, tem a Feira dos Importados, ou Feira do Paraguai. Todo mundo sabe que produtos falsificados são livremente comercializados por aqui. De vez em quando tem uma operação ou outra. Nada que mude a rotina do local. O comércio ilegal não é só tolerado pelo governo, mas é muito bem aceito pela sociedade, já que milhares de pessoas circulam por aqui todo mês. Para o movimento em defesa do mercado legal brasileiro, o combate à pirataria vai além de impedir a entrada de produtos ilegais no país. Há de se criar uma consciência de que a pirataria é alimentada pelo crime organizado e comprar produtos contrabandeados é um desvio ético. O Brasil que a gente quer, um país mais decente, passa por esses pequenos atos também. Não comprar pirata, ilegal, produtos contrabandeados, não faça isso porque muitas vezes afeta a sua própria família. Durante um seminário em Brasília sobre combate ao contrabando, o ministro da Justiça explicou que para eliminar esse tipo de crime é preciso conhecer o fluxo da mercadoria e os financiadores do sistema. Reafirmou que é preciso ampliar o monitoramento nas fronteiras do país e trabalhar de forma integrada para coibir o problema. Mas admitiu que a falta de dinheiro dificulta o trabalho dos policiais. Do orçamento de pouco mais de 3 bilhões do Ministério da Justiça, 1/3 está contingenciado. Com o orçamento disponível, nós temos que fazer um trabalho seletivo que seja mais eficaz e mais produtivo. Segurança não é custo, segurança é investimento. Só fazer a questão da produção da segurança nas grandes cidades é como ficar enxugando gelo. E você vai ver no próximo bloco, falta de cuidados com o fone de ouvido podem levar até a surdez. Não saia daí, o CNT Notícia volta já. E os fones de ouvido, que a gente usa muito hoje em dia por conta aí dos aparelhos de celular, podem conter fungos e bactérias e que podem até levar à surdez. Confira. Na escola, no trabalho, no ônibus ou até mesmo andando na rua. Em qualquer lugar, os fones de ouvido fazem com que o tempo passe de forma mais agradável. O que muitas pessoas não levam em consideração é que o mau uso desse aparelho pode causar coceiras, micoses e até infecções mais graves, incluindo o risco da perda de audição. O uso do fone de ouvido de maneira indiscriminada, ele pode causar alguns problemas, né? O principal deles, que a gente tem visto hoje na mídia, é sobre as infecções, né? Que o fone de ouvido ele serve como um meio de cultura, né? Onde as bactérias, fungos crescem, sobretudo por uma maneira inadequada do uso deles. É importante também ressaltar que o uso do fone de ouvido de maneira prolongada, em volumes excessivos, pode gerar até mesmo perda de audição e alguns outros sintomas e doenças associadas a ele. Mas principalmente os dois mais comuns seriam as infecções e as perdas de audições a longo prazo.
Uma pesquisa realizada recentemente em Campinas, no estado de São Paulo, detectou cerca de 10 mil fungos e bactérias em 40 fones avaliados. Os aparelhos pertenciam a jovens e adultos que utilizavam o objeto e, após retirar do ouvido, guardavam em locais fechados, como o próprio bolso, que colabora para a proliferação dos germes. Na academia tem um fator que é muito clássico, né? O paciente, geralmente o usuário está suado, está fazendo um exercício, óbvio, e isso acaba gerando um acúmulo de líquido dentro do conduto auditivo, né? E aí isso acaba tirando o cerume e o próprio trauma pelo fone de ouvido acaba gerando, facilitando ainda mais. Então é a questão do suor, do local quente que propicia a reprodução de bactérias e fungos. Então, sim, é mais propício que o doente que esteja na academia com intra-auricular tenha uma incidência um pouco maior de infecções, mas isso não é tão... é mais propício, a gente diria, pela lógica. Jovens também, jovens sobretudo pelo uso indiscriminado. A gente vê hoje em dia os pacientes, a maioria esperando em filas de ônibus, etc., e ficam muito tempo com fone. Um fone que não é bem higienizado, um fone que está às vezes com a borrachinha mais velha, etc. E isso sim é uma predisposição a ter infecções no ouvido. A solução é limpar seus fones com atenção diariamente e guardá-los em um local limpo e seco. A melhor maneira de se higienizar é utilizar uma substância que seja bactericida, ou seja, que mate bactérias, mate fungos e consiga diminuir essa população bacteriana. Um pequeno pedaço de algodão com álcool isopropílico, né, que a gente já havia citado anteriormente, é o ideal para a gente poder executar a limpeza. Então a gente começa sempre da limpeza da parte onde está mais em contato com a orelha. A gente pode até mesmo destacar essa almofada e limpar de maneira bastante pormenorizada, tentando sempre tirar o máximo de sujeira, certo? E sempre limpar da parte que está em contato com a orelha, dos dois lados, obviamente, e proceder à limpeza dos fios também, que está em contato geralmente com o corpo, com roupa e outras situações, até a ponta do fone, certo? Perdendo mais tempo, obviamente, na limpeza da ponta, que está em contato com a orelha, mas limpando o fio em toda a sua extremidade. O médico destaca também que o uso do aparelho deve ser individual. O fone de ouvido é algo individual. Ele tem as suas bactérias e não pode ser compartilhado. O fone de ouvido é individual. Ainda segundo o otorrino, o modelo mais interno acaba ficando mais próximo da cera do ouvido, que é uma proteção da orelha. Já os headphones são mais seguros nesse sentido. No entanto, a potência pode prejudicar a audição. Aqui a gente tem 3 exemplos de fones, né, que são mais comumente utilizados. Esses são os que a gente chama sobre a orelha, né, over the ear, e esses 2 são os que são intracaneliculares, dentro da orelha, certo? Sendo bem sucinto a diferença deles, é a questão de potência que é gerado entre eles. Mais comumente, os fones que são maiores, eles têm uma capacidade de gerar uma potência de som maior. Sendo assim, esses têm maior chance de causar dano auditivo, sobretudo pelo volume elevado, pelo tempo prolongado de uso. Já os fones menores, apesar de também poderem gerar danos auditivos, eles têm ainda, somado a isso, o fato deles diminuírem a barreira que protege nosso ouvido, dentro do ouvido. E o Brasil possui mais de 7 milhões de microempreendedores individuais. A atriz e empresária Bruna Cordeiro, há 15 dias, se formalizou no MEI, o programa do microempreendedor individual. E agora é dona do próprio negócio, que presta serviços artísticos. Eu prestei um serviço a uma grande livraria e ela me exigiu a nota fiscal para fazer o pagamento. Então eu tive que procurar o Sebrae
e fazer a minha microempresa. Os números são do Portal do Empreendedor e demonstram ainda que no mês de maio houve crescimento recorde. Foram 107 mil microempresas formalizadas, contra 90 mil no mesmo período em 2016. O setor de serviços lidera o ranking dos mais procurados. Depois vem o comércio e a indústria. O desafio é dar mercado, ter políticas públicas para ele acessar o mercado de uma forma mais estruturada, estar mais preparado para o dia a dia enquanto empresa, para que ele possa ganhar dinheiro e, por outro lado, arcar com os seus custos mensais. A vantagem de ser um microempreendedor está na simplificação de processos. O governo possui também incentivos para a categoria, com créditos facilitados, acesso ao mercado de compras públicas e orientação técnica. Ao entrar para o MEI, ele passa a ter os benefícios da Previdência Social, além da formalização, um passe para crescer, porque ele pode emitir nota fiscal, ele não precisa se esconder, ele cai na formalidade e a formalidade não o machuca, até porque o MEI está isento de burocracias. Atualmente, pode ser um microempreendedor quem tem faturamento até R$60 mil por ano. E a boa notícia é que, a partir de 2018, o valor limite será alterado. Vai passar para R$81 mil. Bom para Bruna Cordeiro, que só pensa em crescer voando alto. Eu estou aqui agora, microempreendedor individual, e daqui a pouco eu quero aumentar e aumentar e aumentar. E dessa forma eu quero conseguir aliar mais artistas, trazer mais gente para o meu leque, para a gente trabalhar todo mundo junto e para estar gerando renda para todo mundo. BCS promove dia especial e faz doações para crianças em abrigo. Confira. Um gesto de solidariedade e carinho. A base comunitária de Fazenda Coutos distribuiu donativos para crianças e adolescentes atendidos no Lar Pérola de Cristo. A instituição presta atendimento a vítimas de violência. Roupas, agasalhos e brinquedos foram doados. Mais uma ação do programa estadual Pacto pela Vida para aproximar polícia e comunidade. É muito gratificante para nós, como policiais e como cidadãos também dessa comunidade, ver que ações solidárias como essa, ações mínimas, de lazer, de auxílio humanitário, promovem na vida dessas crianças e adolescentes. Voluntários participaram com brincadeira de palhaço e lanche para as crianças. Sinto muito honrado em estar fazendo esse trabalho, vendo cada um sorriso de cada uma criança dessa. Um grande prazer estar aqui fazendo parte e acredito que vamos fazer parte cada vez mais para estar ajudando essas crianças. Confira agora a previsão do tempo para este sábado em Salvador. De acordo com o tempo agora, a previsão para este sábado é de sol alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 29 graus. E assim nós chegamos ao final de mais uma edição do CNT Notícia. Como sempre, é claro, agradecendo a sua companhia e a sua audiência. Desde já, marcando encontro para a próxima edição. E eu te espero. Um excelente final de semana e até lá!